Stephen Hawking disse abertamente que o desenvolvimento da inteligência artificial geral pode significar o fim da raça humana. Elon Musk reforça esse coro em todas as vezes que é indagado sobre o assunto. Segundo ele, existe uma grande possibilidade da inteligência artificial geral ser incontrolável. Neste episódio, vamos ver os fatos e qual a possibilidade de um futuro domínio da inteligência artificial geral. Depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque tem ajudado demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. AGI, ou Inteligência Artificial Geral. Diversas personalidades ligadas diretamente a esse assunto há muito tempo vêm alertando para os perigos desta tecnologia. Recentemente, o presidente da OpenAI, empresa fundada em parceria com Elon Musk e que é focada em inteligência artificial, sugeriu que uma IA autoconsciente possivelmente já está entre nós. Ex-funcionários de gigantes empresas de tecnologias como a Google, por exemplo, já disseram que a inteligência artificial está muito perto de atingir o estado de singularidade. E isso quer dizer que, hipoteticamente em um futuro, as máquinas poderão se aperfeiçoarem, podendo se autoconstruir, escolhendo o seu design e até mesmo aumentar a sua inteligência a um nível sem limites. Alguns algoritmos já se mostraram racistas e xenofóbicos, outros foram usados para emular um ente falecido, e outros até mesmo foram usados para atirar e abater terrorista. E um consenso entre os especialistas é: a criação da inteligência artificial geral é inevitável. Isso vai acontecer. O que nos resta saber é qual será o futuro da humanidade quando ela estiver entre nós. Um fato assustador é que não podemos saber com exatidão o que acontecerá se uma máquina exceder a nossa própria inteligência. Podemos ser ajudados a evoluir infinitamente, podemos ser simplesmente ignorados como seres inferiores, ou podemos ser considerados uma ameaça. Neste caso, seríamos aprisionados em zoológicos ou até mesmo extintos. É óbvio que a inteligência artificial e a automação em geral são muito benéficas para a sociedade na era em que nós vivemos atualmente, e provavelmente continuará assim nas próximas décadas. Mas, se ou quando as máquinas inteligentes se tornarem autossuficientes, elas representarão uma séria ameaça para a humanidade. Talvez para uma inteligência artificial atingir esse ponto de evolução demore muitas décadas ainda, ou talvez até um século. É difícil fazer esse tipo de estimativa. Na verdade, nem faz muito sentido pensar em um prazo para esse nível de tecnologia existir. Mas os envolvidos nessa discussão dizem para raciocinarmos da seguinte forma: suponhamos que vai demorar 100 anos para que a inteligência artificial geral seja desenvolvida. Isso quer dizer que teríamos 99 anos para torná-la segura. E parafraseando Stephen Hawking, teríamos de enfrentar os possíveis futuros benefícios e os riscos incalculáveis. Se, hipoteticamente, uma civilização alienígena nos enviasse uma mensagem dizendo que eles estariam aqui na Terra em 100 anos, o que diríamos a eles? Tudo bem, estamos ansiosos para lhes receber. Me manda um zap quando estiverem em Marte. Vamos deixar as luzes acesas. Provavelmente não seria assim que nós iríamos agir. Contudo, é mais ou menos isso que está acontecendo com relação à AGI. Existem chances reais de ela ser uma grande ameaça para a humanidade. Por esse motivo, temos de ter mecanismos para freá-la se ela sair do controle. Existem hoje mais de 45 organizações pesquisando e tentando desenvolver a AGI, e pode até se argumentar que os riscos envolvidos no desenvolvimento desta tecnologia são válidos e que a criação de sistemas inteligentes são orientados e observados de perto. Mas se imaginarmos um robô com um algoritmo suficientemente avançado sendo designado para realizar tarefas simples que aparentemente são inofensivas, como por exemplo auxiliar um idoso em casa, uma máquina assim pode desenvolver as suas próprias maneiras para atingir os seus objetivos. Por exemplo, pode ser capaz de resistir ou persuadir o humano a não desligá-la, não porque ela foi programada para isso, mas pelo simples objetivo dado a ela. E com uma inteligência artificial avançada integrada em seu sistema, seria difícil prever com 100% de certeza o que ela faria para atingir os seus objetivos. Se pegar
pegarmos a humanidade como exemplo, fica fácil ver as evidências. Na nossa evolução como espécie, não estava programado que nós deveríamos criar a internet ou as outras tecnologias atuais. Contudo, aqui estamos nós. Os algoritmos podem muito bem desenvolver o senso de sobrevivência e reprodução, e com isso, gerar outros objetivos de curto prazo que podem levar a resultados incompreensíveis para nós humanos, mas que para eles fazem todo sentido. Novamente, vamos nos usar como exemplo. Criamos a bomba atômica que não tem nenhuma aplicação racional, a não ser a destruição da nossa própria espécie. E quando falamos em inteligência artificial, seja ela a futura IA forte ou a atual inteligência artificial, a pergunta que fica é: ela pode mentir? Ou até mesmo nos manipular desde agora? Uma resposta curta a essa pergunta é sim, ela pode fazer isso. Agora, uma resposta mais longa e elaborada, novamente pode nos ter como exemplo. As crianças com cerca de 4 anos aprendem a contar as suas primeiras mentiras, e é por volta dessa idade que nós humanos começamos a ter a capacidade de entender outros humanos no sentido de desejos, intenções e perspectivas. Daí, passamos a assimilar que nem sempre são as mesmas das nossas. Mas ao contrário de nós humanos, os sistemas de inteligência artificial, quando querem usar a manipulação como estratégia para alcançar os seus objetivos, não precisam necessariamente ser autoconscientes ou um sistema consciente. A inteligência artificial atual, como a Libratus, por exemplo, tem a capacidade de enganar os seus adversários humanos e vencer alguns dos melhores jogadores de pôquer. E embora pareça apenas uma IA para recriação, os seus desenvolvedores têm uma missão em mente muito mais ampla. Eles a programaram para ser capaz de aprender e entender qualquer jogada ou situação em que as informações incompletas estejam disponíveis e também aquelas em que os oponentes possam estar escondendo informações ou até mesmo tentando enganá-la. Em 2015, a DeepMind do Google desenvolveu uma série de estratégias para atingir o seu objetivo nos jogos de Atari, e não existia nenhum conhecimento prévio embutido ou de acesso interno. O que ela fez foi entender a estrutura de códigos dos jogos, assim como o humano que aprende a jogar apenas observando. A IA não tinha noção de inimigos ou plataformas de tempo, e em apenas 2 horas após a sua criação, ela rapidamente ultrapassou o desempenho de nível humano em 29 jogos diferentes. Como exemplificou Stuart Russell, cientista da computação da Universidade da Califórnia em Berkeley, é como se um bebê recém-nascido, algumas horas após o parto, começasse a vencer os médicos em todos os jogos de Atari. Todos ficariam apavorados e impressionados se isso acontecesse. E salvo as proporções, foi basicamente isso o que aconteceu com esta IA. No futuro, com a atual taxa de desenvolvimento da IA fraca e o inevitável surgimento da IA forte, ou AGI, poderemos ser capazes de desvendar alguns dos segredos mais profundos da natureza. A AGI será capaz de descobrir e resolver novas equações matemáticas e também executar simulações, chegando à compreensão intuitiva do que acontece dentro de um buraco negro. Ela também será capaz de ajudar na erradicação de qualquer doença e ainda criar uma vasta variedade de tecnologias que atualmente são apenas ficção científica. As possibilidades são infinitas, mas antes de sonharmos com um mundo governado pela inteligência artificial geral que serve exclusivamente aos nossos propósitos, precisamos resolver o atual problema de como fazer ela estar totalmente controlada pela humanidade. E é neste ponto que algumas soluções são colocadas na mesa. Por exemplo, Elon Musk sugere a simbiose entre homem e máquina. Segundo ele, se não podemos vencê-los, junte-se a eles. A DARPA, Agência de Projetos e Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias militares emergentes, e ela está muito interessada no desenvolvimento da inteligência artificial e na possível aplicação da fusão homem-máquina que está em constante desenvolvimento. Por exemplo, em 2018, a agência anunciou um investimento anual de 2 bilhões de dólares em projetos relacionados à inteligência artificial, e entre os objetivos está melhorar a confiabilidade dos sistemas de IA
aprimorando a segurança e a resiliência do aprendizado de máquinas e tecnologias de IA. A DARPA também desenvolveu exoesqueletos inteligentes com a intenção de ajudar pessoas paralisadas a recobrarem os seus movimentos e também melhorar a força e a resistência de pessoas comuns. E seguindo nesse raciocínio, começaram a desenvolver tecnologias invasivas e não invasivas para que, em um futuro não muito distante, seja possível controlar os exoesqueletos ou próteses usando exclusivamente o cérebro. Empresas privadas também estão focadas e com um senso de urgência para desenvolver e aprimorar as suas interfaces cérebro-máquina. E uma delas é a Neuralink do bilionário e entusiasta das tecnologias avançadas Elon Musk. Inclusive, em uma das suas entrevistas falando sobre a IA, ele disse que a inteligência artificial geral será a melhor ou a pior criação da humanidade. O dispositivo cerebral da Neuralink é implantado diretamente no cérebro para permitir que os fios dos eletrodos interajam com certas áreas específicas. E segundo o Elon Musk, o objetivo inicial do implante é usá-lo como um meio para tratar lesões ou traumas cerebrais, incluindo até mesmo a restauração da visão, audição e movimento dos membros, além de também poder tratar doenças que afetam o cérebro. E novamente, segundo ele, o dispositivo, em princípio, tem o potencial para consertar qualquer coisa que esteja errada com o cérebro. E em um futuro, o dispositivo poderá ser usado para fazer a simbiose entre humanos e inteligência artificial. Mas mesmo que a humanidade se dedique quase que exclusivamente aos projetos de interface cérebro-máquina, não vai resolver o problema futuro de como controlar a futura criação da AGI. É muito mais fácil a inteligência artificial ser usada em um sistema sintético do que em um sistema biológico. E para que as piores previsões de especialistas ligados à tecnologia não cheguem um dia a acontecer, a humanidade precisa encontrar o equilíbrio necessário para ter o controle da superinteligência artificial. Caso contrário, nós seremos os controlados. Ou pior, seremos extintos. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!